Cabe a mim agora apresentar o Dr. José Verdasca. Antes do académico, do professor, do diretor regional, do responsável pelo PNPSE ao longo de vários anos, é sobretudo um amigo pessoal, um amigo das escolas, um amigo que, sobretudo, viveu com muito coração o trabalho que fez na área da educação, não só no Alentejo, mas em todo o país. Eu podia-lhes dizer o que está aí, nasceu em Montoito, é licenciado em Economia, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Évora, por aí está aí tudo escrito para quem quiser ler, mas, sobretudo, o que eu tenho a dizer sobre ele é que foi um dos bons amigos que nós tivemos na administração no Alentejo e que, com isso, ele honra-nos muito estar aqui hoje conosco. Professor José Verdasca. Então, boa noite a todos, porque já é de noite, julgo eu. Queria cumprimentar e saudar de forma muito especial, agora vou ser um bocadinho formal nestas coisas, o Sr. Secretário de Estado, um amigo pessoal de longa data, professor Domingos Fernandes, Presidente do Conselho Nacional de Educação e que teve a gentileza de me convidar, assim como Diretor do Centro de Formação de Escolas do Norte Alentejano, a Sra. Inspetora-Geral, que eu felicito, e todos aqueles, a Coordenadora do PNPSE, os meus caros amigos, diretores das escolas e diretores dos centros de formação, os professores presentes, os alunos e todos os demais. É com muito gosto que aqui estou, com uma tarefa muito difícil, porque depois de Fernando Rosas fica difícil alguém estar aqui, até porque é um historiador de história contemporânea. O meu papel, estando eu um bocadinho a adivinhar o que me esperaria, escrevi 35 páginas em letra tamanho 16 para poder ler, com algum apoio de slides, que eu não vou obviamente ler todas, porque provavelmente ficaríamos aqui mais 45 minutos e não faz muito sentido que assim seja. De qualquer das maneiras, vou suportar-me numa leitura de um texto que eu escrevi, com algum apoio bibliográfico, com alguma vivência nestes longos períodos. Eu era estudante de Economia no 25 de abril de 74, estava no 3º ano da faculdade e, portanto, tenho também uma vivência, digamos, na primeira pessoa desses acontecimentos enquanto estudante universitário, enquanto tripulante das Berliers, enquanto tocador de viola com cantores que foram notáveis a seguir, e, portanto, são momentos que eu guardo em memória com muita emoção, com muito sonho, e que, de algum modo, nos vão moldando nas nossas vidas. Entretanto, veio a educação. E a educação, para mim, tem um bocadinho esta ideia de que é um pouco isto que vou ler na minha subjetividade e no meu modo de ver esta questão. A 5 meses de se completarem 50 anos do 25 de abril de 74, Portugal vinha empossados neste meio século 6 governos provisórios e 23 governos constitucionais, tendo a pasta da educação, em média, sido conduzida por 30 ministros. Em média, o tempo de governo da educação por cada ministro foi aproximadamente de 1 ano e meio, tempo demasiado breve para conceber e pôr em prática programas de ação estruturados e coerentes, mas bem antes mais propício a lógicas de ação reativas e circunstanciais face aos problemas com que os diversos ministros se viam confrontados. Nestes 23 governos constitucionais, só 5 ministros cumpriram mandatos completos e duração igual ou superior a 4 anos. Roberto Carneiro, de 87 a 91, no governo liderado por Cavaco Silva, Eduardo Marçal Grilo, de 95 a 99, no governo liderado por António Guterres, Maria de Lourdes Rodrigues, de 2005 a 2009, num governo liderado por José Sócrates, Nuno Crato, de 2011 a 2015, no governo liderado por Pedro Passos Coelho, Tiago Brandão Rodrigues, de 2015 a 2022,
num governo liderado por António Costa. Não obstante, a educação foi dos setores que mais evoluía em Portugal nestas 5 décadas. Em boa verdade, na minha perspectiva, ficou a dever-se a pelo menos 3 razões. Primeira razão, a vontade e a determinação das populações de proporcionar aos seus filhos níveis de escolaridade bem superiores aos seus, de modo a que fugissem à condição de pobreza e viessem a ter oportunidades de uma vida mais digna. Uma segunda razão, as políticas públicas de democratização do ensino e de igualdade de oportunidades no acesso à escola, que não tanto no êxito escolar, asseguradas quer pelo rápido alargamento da rede de escolas preparatórias e secundárias públicas a todos os municípios, ou a quase todos os municípios, melhor dizendo, do território nacional, quer pela aplicação de 2 instrumentos essenciais de política educativa e de grande impacto: a extensão da obrigatoriedade etária e do nível escolar e a gratuitidade da frequência escolar, inscrevendo com eles o princípio de que se o Estado obriga, obriga-se. Mas também uma terceira razão, o facto dos alargados processos de recrutamento de pessoal técnico, pessoal docente, pessoal técnico e administrativo, a começar pelos diversos setores e respectivos serviços da administração pública, serem baseados em critérios fortemente valorizadores das credenciais e títulos escolares, dando um forte impulso aos mecanismos da mobilidade e elevação social na sociedade portuguesa, associados à frequência com êxito de escolarizações prolongadas e contribuindo fortemente para reforçar as percepções das populações, porventura hoje bem mais batidas, de que estudar valia a pena. Na presente intervenção daremos o maior destaque às medidas de política educativa direcionadas sobretudo às questões da autonomia, da administração e gestão das escolas e da regulação do sistema educativo, referenciando por vezes alguns dos quadros legislativos que as suportam, explorando diferentes concepções sociopolíticas de organização e administração do Estado e também algumas das tensões inerentes a lógicas de ação mais centralizadoras do poder do Estado ou de modos de administração de feição descentralizada nas suas nuances política e técnica, ainda que qualquer deles se apresente com o propósito de assegurar a eficácia e eficiência da administração. Falo-emos segmentando este tempo de 50 anos em 6 períodos distintos. De 1974 a 1976, o período revolucionário, de 1976 à Lei de Bases, o período da normalização, de 1986 da Lei de Bases aos finais do século XXI, período da reforma, a primeira década do século XXI, a governação por contrato, e de 2012 a 2015, o período da Troika na educação, e o período atual. Obviamente, sobre o período atual não serei considerações, é nosso, vivemo-lo, estou muito, de algum modo, ligado a ele e não tenho distanciamento suficiente para, enfim, pensar e refletir um pouco o seu significado. Procuremos em cada um deles enfatizar os aspectos que, na nossa subjetividade, consideramos mais relevantes na organização do sistema educativo, administração e gestão das escolas, e dando destaque a alguns dos seus principais protagonistas. Do 25 de abril de 74 à Constituição e eleições legislativas de 76. Neste breve período de pouco mais de 2 anos, iniciado com a constituição da Junta de Salvação Nacional, foram formados 6 governos provisórios e ocuparam o cargo de educação 6 ministros. Vivia-se uma concepção de democracia de governo do povo, com consequências nas escolas e tomadas de poder pelas assembleias de professores e de estudantes, e consequentes ações de saneamento de reitores e professores, tidos como representantes ou coniventes com o regime ditatorial de Salazar e Caetano. Portanto, estamos perante lógicas de ação e ensaios autogestionários nas escolas, da auto-organização da gestão escolar, e que marcaram este período, empurrando a própria administração educativa a intervir por arrastamento, e que algumas interpretações de autores como Lima, Formosinho, Machado, entendem ter tido o propósito de dar cobertura legal àquelas iniciativas e aos modos de gestão já em funcionamento em diversas escolas.
Vitorino Magalhães Godinho foi um dos ministros deste período, tendo integrado o segundo e terceiros governos provisórios e sendo primeiro-ministro Vasco Gonçalves. Viria a admitir-se por considerar que não tinha condições para governar. Recorrendo às próprias palavras de Vitorino Magalhães Godinho, deu-se à atomização do ensino. Em grande número as escolas tornaram-se pequenos reinos independentes, legislando para si próprias. A embriaguez natural das reuniões de massa paralisou frequentemente o seu funcionamento e caiu-se na facilidade. Por seu lado, o Ministério da Educação não dispõe dos meios de ação para enfrentar tal situação de emergência de maneira adequada, está paralisado por uma legislação e um conjunto de órgãos obsoletos e emperrados. Citei. Em dezembro de 74, os conselhos diretivo, pedagógico e administrativo passam a constituir a nova morfologia organizacional do topo da escola. Todavia, através de processos de eleição e constituição, que estão agora em ruptura com as formas de democracia direta, que faziam das assembleias e dos plenários deliberativos os órgãos soberanos das escolas, transformados em assembleias consultivas de caráter facultativo e sujeitas à autorização prévia do Conselho Diretivo. A maioria das escolas, cerca de 3 em cada 4, passa a ter conselhos diretivos eleitos, segundo as regras da democracia representativa e burocrático, numa linha de retorno com o modelo centralizado concentrado e inspirado no modelo político de democracia que a posterior promulgação da Constituição da República Portuguesa em 2 de abril de 1976 e as eleições legislativas em 25 de abril de 1976 legitimariam de forma inequívoca. Deste período guardo também alguma memória, até como professor, numa escola, já nessa altura, de governos provisórios, deste período de governos provisórios, Vítor Alves, o revolucionário tranquilo, assim seria apelidado, e apesar também do seu curto mandato no Ministério da Educação e Investigação Científica, cerca de 10 meses, conseguiu o que já quase ninguém esperava. Pacificou quase de imediato o Ministério da Educação e depois, com mais tempo, a educação no país. Este era, sem dúvida, o ministério mais sensível de qualquer governo, pela quantidade e diversidade de docentes e discentes e o elevado número de funcionários em todo o território. Por exemplo, no ensino primário, com uma população escolar na ordem dos 800 mil alunos, distribuídos por mais de 13.500 escolas primárias, e envolvendo cerca de 40 mil docentes, tinha sido o único grau de ensino objeto de centralização, os distritos escolares, mas muito limitada nos aspectos da gestão. Com a audição das escolas, dos sindicatos dos professores e das associações de pais, legislou sobre a gestão democrática. Foi, porventura, o ministro que neste período, Vítor Alves, introduziu mais mudanças significativas e com algum impacto futuro, constando mesmo que Mário Soares o terá convidado para continuar na pasta, mas que Vítor Alves não aceitou. Nomeamos algumas dessas medidas. São variadíssimas, mas eu nomearei apenas meia dúzia delas. A criação do Secretariado de Coordenação para a Educação Infantil. A criação de um tronco de escolaridade gratuito de 8 anos, dos quais 6 obrigatórios, um bocadinho na continuidade da reforma Veiga-Simão, mas que, por forças exatamente do 25 de Abril, cessou, sendo do regime caetanista. O lançamento das bases para a estrutura da carreira docente, começando por uma rápida profissionalização e exercício. Foi um dos contemplados com a profissionalização e exercício. E que, à época, eram responsáveis os professores pelo funcionamento direto do sistema, mais de 100 mil professores, dos quais apenas 20% efetivos. A extensão do suplemento alimentar a cerca de 500 mil alunos, do ensino primário e fornecimento de cerca de 11 milhões de refeições a 400 mil crianças do ciclo preparatório e unificado. A integração num só ano no sistema de cerca de 50 mil alunos regressados das ex-colónias e um acréscimo da população universitária em 20 mil alunos, quase duplicando as matrículas verificadas no último ano da existência do Estado Novo.
Estou a saltar um bocadinho, porque para não ficar muito aquém dos períodos todos, preciso de ir controlando aqui o tempo, acho que passaram 10 minutos ou 15, sensivelmente. De 1976, à Lei de Bases do Sistema Educativo, a normalização do sistema na própria expressão de Souto Maior Cardia. Com a aprovação da Constituição da República Portuguesa e a realização das primeiras eleições legislativas em 25 de abril de 1976, inicia-se um novo ciclo de políticas educativas que assinalam a transição do voluntarismo e dogmatismo revolucionários para uma situação liberal, pluralista, que Souto Maior Cardia, Ministro da Educação do primeiro e segundo governos constitucionais, presididos por Mário Soares, apelidaria de normalização e que tinha como objetivo fundamental recuperar o poder e o controle do Estado e da administração sobre as escolas, destinado a criar condições para enfrentar o desafio europeu. A normalização das escolas foi assumida como uma prioridade com a regulamentação através do 769 de 76, quem não se recorda dele, mantendo como órgãos de topo o Conselho Diretivo, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo, mas delimitando agora de forma específica e detalhada as suas regras de constituição e os processos eleitorais e competências de cada um. Este novo enquadramento da gestão democrática assim viria a ficar conhecido, e a total omissão da referência às assembleias de escola foi tido como ofensivo e limitador da participação na vida da escola e na definição da política educativa, ainda que sem consequências de maior pela não ocorrência de práticas alternativas que viessem a inviabilizar o reforço do modelo burocrático centralizador e que, através da gestão democrática, cometia apenas ao corpo dos professores a representação do interesse público na escola. As associações de pais vêm regulamentada a sua intervenção e é-lhes conferida a possibilidade de emitir parecer sobre o regulamento interno, de reunir com o Conselho Diretivo pelo menos uma vez por trimestre letivo e da participação de um seu representante, ainda que sem direito a voto, nas reuniões do Conselho Pedagógico. É criado neste período o Conselho Nacional de Educação, e, apesar de que só posteriormente a aprovação da Lei de Bases viria a entrar de facto em funções e com alterações significativas em termos de composição, participação alargada e autonomia de iniciativa e de funcionamento. Ainda neste período, por via da iniciativa governamental da descentralização territorial de competências, são transferidas competências de investimento público para os municípios em domínios de educação e ensino, que eu vou saltar. É criado ainda neste período o 12º ano extinto, o ano propedêutico, os cursos profissionais e técnico-profissionais e surge o tipo de escola C+S. A necessidade de assegurar instalações educativas face à crescente procura educativa, a colocação atempada de professores, a regularização do início escolar, a profissionalização dos professores em serviço, são geradoras de tensões e constituem preocupações dominantes e de sobrevivência constantes da administração e das escolas, e onde estas esgotam grande parte do seu tempo. Este gráfico, esta figura, ilustra bem, na verdade, o esforço feito nesta questão de ter resposta em termos de instalações educativas à significativa procura educativa. Instalações educativas que depois teriam possibilidades de ser financiadas pelo quadro económico europeu e deram lugar a um parque escolar numa primeira fase, nos anos 90, naturalmente, e depois, posteriormente, na primeira década do século XXI, de notável qualidade, ou pelo menos ombreando com muito do que é o equipamento educativo no estrangeiro. Portanto, para uma média de cerca de 228 mil alunos por ano de escolaridade no ensino primário, neste período este número cai para 141 mil no ensino preparatório, quase menos 40%, e destes 15% frequentam vias mediatizadas, a telescola, e para 120 mil no ensino secundário unificado. O que mostra bem a necessidade de uma resposta muito urgente, muito rápida, para assegurar, na verdade, uma resposta à procura educativa.
O período seguinte é um período muito interessante e com muita informação que não está muito disponível, enfim, em bibliotecas ou noutros locais, porque muitas vezes é baseado em artigos de opinião à época, escritos em jornais como o Correio Pedagógico, publicado por José Matias Alves, ou o Diário Notícias, já nesse caso um jornal de tiragem nacional, e onde há, na verdade, questões muito interessantes e que eu não resisti, digamos que, a ir mais em detalhe a algumas delas e alongar-me um bocadinho neste período do final da Lei de Bases aos finais do século XX, que marca, enfim, um conjunto de ministros, um secretário de Estado de Educação que está aqui connosco, o professor Domingos Fernandes, foi, à época, secretário de Estado de Educação, salvo erro do professor ministro Júlio Pedrosa, e portanto, é um período que, do meu ponto de vista, é muito interessante, é o período da reforma, que é uma reforma cheia de tensões, ao contrário do que muitas vezes possa parecer, e quando eu digo, refiro-me sobretudo às questões do ordenamento jurídico da administração e gestão das escolas, à questão também da representação dos interesses sociais e culturais das comunidades, contrariando um bocadinho um certo corporativismo docente que marcava muito estes momentos. Desde o início da década de 80, que era consensualmente reconhecida a necessidade de dar corpo a uma lei de bases em educação, em consonância com a Constituição de Abril, de modo a definir a estrutura e o funcionamento do sistema educativo e a evitar a continuidade de medidas avulsas ou mesmo incoerentes e contraditórias. É sobretudo a partir do início da década de 80 que surgem neste âmbito várias iniciativas legislativas por parte dos partidos com assento parlamentar, vindo a ter lugar a discussão dos 5 projetos de lei de base propostos, todos eles com forte divulgação na comunicação social e com debates em inúmeras sessões públicas, em muitas delas com a presença de deputados da Comissão Parlamentar de Educação. Após discussão em maio de 1986 dos vários projetos em subcomissão parlamentar, presidida por Bartolo Paiva Campos, estes foram votados favoravelmente, na generalidade, por todos os grupos parlamentares, baixando posteriormente à subcomissão para que esta elaborasse um texto de síntese que tivesse ainda em conta as sugestões e pareceres do debate público e sobre o qual recaísse o apoio de uma larga maioria. O texto de síntese ficaria concluído em julho desse mesmo ano, tendo subido ao plenário da Assembleia da República no dia 24 de julho de 1986, onde obteve uma maioria expressiva e merecendo apenas os votos contra do CDS e a abstenção do MDP-CDE. Após promulgação pelo Presidente da República, a Lei de Base do Sistema Educativo, Lei nº 46 de 86, viria a ser publicada a 14 de outubro. Com a Carta Magna da Educação aprovada, como a designaria Lemos Pires, inicia-se um movimento de reforma educativa. A lei previra, verdadeiramente o movimento já se tinha iniciado antes. Uns meses antes, um ano antes, 2 anos antes, já havia, digamos, um movimento em curso que não estava agora tão formalizado por via da própria lei e da própria criação da Comissão de Reforma do Sistema Educativo. A lei previra, para o efeito, 2 instrumentos fundamentais, e isto é muito interessante. A Lei de Bases, quando é promulgada, no seu texto, prevê 2 instrumentos fundamentais, que passo a enumerá-los, a enunciá-los. A publicação de legislação complementar no prazo de 1 ano e a aprovação de um plano de desenvolvimento do sistema educativo no prazo de 2. Daqui se conclui que existiu a preocupação de assegurar que o desenvolvimento da Lei de Bases viesse a ser acompanhado por entidades que garantissem a coerência do seu desenvolvimento num processo de acompanhamento a 2 níveis, obrigando a que toda a legislação complementar, seja em forma de decreto-lei ou de lei, tenha a supervisão da Assembleia da República no seu acompanhamento, do seu desenvolvimento e do movimento de reforma decorrente da mesma. É um aspecto muito importante. O segundo aspecto muito importante, a atribuição ao Conselho Nacional de Educação,
no artigo 59.3, da responsabilidade de acompanhar a aplicação e o desenvolvimento da lei. E, portanto, o pacote legislativo que estava obrigado, digamos, no prazo de um ano a ser promulgado e a ser legislado, está aí elencado nesses 14 domínios e que eu me dispenso. Com a aprovação da Lei de Bases, encerrava-se o período da normalização e iniciava-se um novo período, centrado no propósito de realizar a reforma educativa. Eu não resisto a esta passagem, que é extensa, mas não resisto. O ciclo da reforma, como o designa João Barroso, pode ser segmentado em 2 subperíodos. O primeiro subperíodo, de 87 a 95, é especialmente protagonizado por Roberto Carneiro, Ministro da Educação, do 11º Governo Constitucional. O segundo período é especialmente protagonizado por Marcelo Grilo, Ministro da Educação, de 95 a 99, do 13º Governo Constitucional. De acordo com João Barroso, a reforma é concebida e desenvolvida segundo um modelo normativo dedutivo, conduzida do topo para a base, com o reforço dos dispositivos de planeamento e legitimada politicamente por um discurso modernizador, tendo em vista a assegurar a integração plena de Portugal na comunidade europeia. São de destacar pelo seu significado político medidas como a contenção do acesso ao ensino superior, um forte estímulo à abertura de estabelecimentos do ensino superior privado, a criação das escolas profissionais, etc. De sublinhar também o reconhecimento na lei do direito à formação contínua a todos os educadores e professores e a criação dos centros de formação da Associação de Escolas, Decreto-Lei 249 de 92, com o propósito de instituir em Portugal um sistema de formação contínua de professores, um sistema público de formação contínua de professores. O primeiro subperíodo viria, no entanto, a ser marcado por fortes tensões em torno do modelo de administração e gestão das escolas básicas e secundárias. E vou citar. João Barroso, a este propósito, escreveria em outubro de 90, num artigo de opinião ao Diário de Notícias, que 4 anos depois de aprovada a Lei de Bases, 3 anos depois de expirar o prazo para o Governo publicar a legislação complementar relativa à administração e gestão das escolas, 2 anos depois da entrega ao Ministro da Educação, em julho de 88, a proposta global da Comissão de Reforma, da qual constava um projeto de diploma sobre o ordenamento jurídico da organização e administração dos centros de educação pré-escolar e das escolas dos ensinos básicos e secundário, e um outro sobre o Conselho Local de Educação, ainda não tinha sido publicada a tão falada reforma da administração das escolas. Com efeito, só quase nos finais do ano letivo de 89-90, seria enviado pelo Governo ao CNE, ao Conselho Nacional de Educação, um projeto de decreto-lei relativo ao novo modelo de administração e gestão das escolas. Sobre este viria a ser emitido parecer pelo CNE, em julho de 1990, no qual se considerava que, na generalidade, são corretos os grandes objetivos do projeto. No entanto, apresentando na especialidade um conjunto de reparos e sugestões de alterações que, a serem levados a cabo, modificariam profundamente o documento inicial. Isto é uma tensão que está aqui gerada. Aliás, na perspectiva de João Barroso, o projeto de decreto-lei apresentado pelo Governo ao CNE informava de 2 fortes contradições. A primeira, decorrente de fazer tábua rasa do projeto elaborado no âmbito da Comissão de Reforma do Sistema Educativo. Apesar de ser um projeto coerente, nas palavras dele, solidamente fundamentado e que tinha sido objeto de discussão pública, considerando no mínimo surpreendente que, sem que os responsáveis do Ministério se tenham demarcado publicamente do documento elaborado na Comissão de Reforma ou criticado as suas propostas, apresentem agora um projeto de decreto-lei que ignora por completo os trabalhos anteriores e que, sem qualquer fundamentação, apresentem um modelo de administração e gestão totalmente diferente, quer do atualmente existente, aquele que vigorava nas escolas, quer do proposto em sede de Comissão de Reforma. Os relatores do parecer do CNR restituiriam expressamente esse facto, ao considerarem que a solução adotada não segue, em parte significativa pelo menos, os referidos trabalhos preparatórios do grupo da Comissão de Reforma e acabam por seu parecer recuperar muito o essencial da proposta do grupo, que apresentam como sugestões de alteração para contornar e superar os defeitos encontrados no documento apresentado pelo Ministro da Educação. A segunda contradição decorre do facto de não ter sido preciso esperar pela reforma da gestão das escolas, entre outras, não é? Para lançar a experiência da autonomia
Decreto 43/89, a experiência da reforma curricular, Decreto-Lei 286, ou a própria reestruturação do Ministério da Educação e que conduziria à criação das direções regionais de educação. Aliás, em consequência desta óbvia tensão de perspectivas, algumas personalidades da própria Comissão de Reforma, com uma boa dose de ironia, considerariam que, no fundo, lá no fundo, existiam duas comissões de reforma. E não apenas uma. A Comissão de Reforma e a Comissão da Reforma. Esta questão viria, de algum modo, a ser mitigada com a publicação, ainda que a título experimental, do Decreto-Lei 172 e 91, de 10 de maio, e que, enfim, todos recordarão à época, não é? No segundo período temos, na verdade, Marçal Grilo como aquele que tem um mandato superior a 4 anos, sensivelmente, e que, por esse maior prolongamento, desenha um conjunto de medidas que eu gostaria também aqui de referir muito rapidamente. Simão, eu não sei bem como é que estou de tempo, presumo que já tenha... E, portanto, posso ter mais 5 ou 10, é isso? Então, muito obrigado. Marçal Grilo apresentou como instrumento essencial de política ao Parlamento, às escolas e aos diferentes parceiros educativos um pacto educativo para o futuro, tendo por base um conjunto de objetivos e compromissos estratégicos para a ação política e por relacionamento com todos os protagonistas do processo educativo, de forma a que o espírito de diálogo se pudesse transformar em decisão amplamente participada. Na perspectiva de António Teodoro, visava-se com o pacto pacificar a educação e assegurar um acordo sobre os grandes rumos da política educativa. Este não chegou a firmar-se, uma vez que os partidos políticos acabariam por não aceitar a plataforma de entendimento que lhes fora apresentada ao Parlamento. Não obstante, tal não impediria o lançamento de importantes medidas de política educativa. Dentre elas destacamos a criação do STEIP, o novo regime de autonomia, administração e gestão das escolas e dos agrupamentos, no fundo, Decreto-Lei 115-A de 98. Emergindo assim o embrião de uma nova unidade organizacional, os agrupamentos de escolas, acima de cada estabelecimento de educação e ensino, dotada de órgãos próprios e que estaria na base dos primeiros passos de impulso, digamos assim, da territorialização das políticas educativas, mobilizando os autores locais para a construção dos agrupamentos verticais e dos conselhos locais de educação, com vista à articulação das políticas educativas com outras políticas sociais e criando condições para a reformulação das cartas escolares, conselhias e reordenamento da rede escolar. Mas há uma medida que é, na verdade, notável, que é o impulso dado à educação pré-escolar neste período. Através, primeiro, da aprovação da Lei Quadro, Lei 5 de 97, e depois da criação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, Decreto-Lei 147 de 97, com o objetivo de elevar até ao final do século a oferta global de educação pré-escolar em cerca de 20%, de modo a abranger 90% das crianças de 5 anos de idade, 75% das 4 anos e 60% das 3 anos de idade. Claro que isto foi conseguido na base de uma estratégia de parceria alargada, com entidades públicas e privadas, envolvendo 2 ministérios, nomeadamente o Ministério da Educação, que tinha a tutela pedagógica, e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social, que tinha a tutela dos apoios educativos, sobretudo, mas depois tendo também, sei lá, as IPSS, as Misericórdias, as mutualidades, as associações de pais, os sindicatos de professores, etc. É uma medida que tem um impacto muito interessante, na medida em que vários estudos têm vindo a comprovar que o efeito da pré-escolarização alargada e com essência, não é, se reflete num ganho de aprendizagem e de sucesso muito significativo e de forma prolongada. Eu próprio fiz alguns desses estudos na região Alentejo, estudando o impacto, controlando algumas variáveis de contexto social, naturalmente, e outras, do que era ter alunos que tinham feito um período de 3 anos, de 2 ou de
ou de um, ou de nenhum, naquilo que era o seu prolongamento do ponto de vista da sua sobrevivência escolar em termos desses resultados de aprendizagem. O impacto do programa seria significativo. A taxa bruta de pré-escolarização registava no continente o valor de 59% em 96-97 e de 73% em 2000-2001. Ou seja, um acréscimo de 23%. A meta preconizada de elevar até ao final do século a taxa de frequência em 20% tinha sido alcançada e de um número de 187.539 crianças inscritas em 96-97 entre 3 e 5 anos de idade, este número subiria para 221.407 em 2000-2001. É claro que há aqui uma questão muito importante nesta base. Este movimento reformista, quer no primeiro, quer no segundo períodos, teve no avultado reforço financeiro do quadro comunitário de apoio, programa PRODEP, um pilar determinante, tendo como principais vetores estratégicos a generalização do acesso à educação, a modernização das infraestruturas e a melhoria da qualidade da ação educativa. A maioria dos investimentos seria feita na edificação das escolas e na melhoria dos equipamentos educativos, centros de recursos, instalações desportivas, informática, quem não se recorda disso, quem tiver uma idade um bocadinho mais baixa do que a minha, mas ainda assim na casa dos 50, não é? A maioria dos investimentos seria, portanto, feito neste tipo de intervenção. Mas também na formação, no financiamento da formação contínua, através do famoso programa FOCO. Neste balanço final de século, num estudo desenvolvido por Roberto Carneiro, ele diz que a escolarização de crianças e jovens está hoje na prática 100% de cada corte geracional no ensino básico. O parque escolar, desde o pré-escolar ao universitário, cobre já de forma harmoniosa o território. Estabelece e obedece a critérios de qualidade compatíveis com padrões internacionais. A esmagadora maioria dos nossos professores e educadores é profissionalizada. O ensino superior, que há 30 anos estava concentrado em 3 cidades do país, está hoje disponível em todas as capitais de distrito, nas regiões autónomas e ainda num grande número de outras localidades que sustentam a nova malha urbana do país em formação. Todavia, e aqui começa a nova fase, estes inquestionáveis avanços na escolarização de crianças e jovens confrontam-se com persistentes problemas que constituem o reverso da medalha. Nas avaliações padronizadas, os nossos resultados são preocupantes, seja em matéria de literacia, da leitura, seja no que respeita a conhecimentos de matemática e de ciências, os nossos jovens situam-se, a regra, na cauda dos países. Entra-se naquilo que é o balanço e o contraste quantidade-qualidade e que vai dar, vai gerar uma das preocupações dominantes do período que se segue, que é dos inícios do século XXI à Troika, e que é um período que eu designo reforço da ligação das escolas ao território e aproximações a modelos de governação por contrato. Estou a terminar, mas não deixaria de mostrar aqui 2 ou 3 apontamentos. Um deles é este. Apesar de previstos e legalmente enquadrados desde 98, só 6 anos após a entrada em vigor, portanto, 6 anos após a entrada em vigor do 115, seria celebrado em 2004 o primeiro contrato de autonomia pela Escola da Ponte. 6 anos depois, apesar do 115 ter um capítulo próprio sobre os contratos de autonomia. 9 anos mais tarde, em 2007, viriam a ser celebrados mais 22 pelas escolas que tinham integrado a fase piloto do Programa de Avaliação Externa e no ano seguinte, em 2008, um 24º contrato. E com estes contratos, o desenvolvimento de parcerias locais com autarquias e outros parceiros da comunidade,
numa aproximação que aprofunda, do meu ponto de vista, sem margem para dúvidas, este estreitamento, com a inclusão na Comissão de Acompanhamento Local dos Contratos de Autonomia de um representante da Associação de Pais e de um elemento indicado pelo Conselho Municipal de Educação. A publicação do DL 75 de 2008 viria a acrescentar novos instrumentos e, no fundo, contribuir para políticas de descentralização municipal, agora também elas reforçadas com a celebração de contratos específicos de transferências de competências para os municípios com quarta educativa, Decreto-Lei 144, e em que nesta fase se celebrariam sensivelmente 100 contratos de transferências de competências específicas, em diversas áreas que não vou ler. Tudo isto se insere numa lógica de modernização do sistema educativo, em que se joga a redistribuição dos papéis entre o Estado, os professores, as famílias, as autarquias locais e outros parceiros da comunidade, fazendo com que a regulação estatal e a regulação corporativa se acrescente agora a regulação sociocomunitária. Maria de Lourdes Rodrigues teria um protagonismo determinante neste período, lançando dezenas de medidas com o propósito de melhorar o ritmo de evolução e aproximação de Portugal às metas europeias. Encontrava e justificava-as na base de 3 objetivos: melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos e a modernização das escolas, melhorar a equidade e diminuir as desigualdades escolares e obter ganhos de eficiência na gestão dos recursos educativos. São variadíssimas medidas. Há uma que eu aprecio de forma particular, que é a escola a tempo inteiro. Não tenho tempo, não faz sentido dar-lhe continuidade a essa questão. Leria apenas a última justificação da escola a tempo inteiro e que é falada nestes termos. A questão crítica no primeiro ciclo no ensino básico continua a ser o da garantia da qualidade das aprendizagens e, por consequência, a da melhoria dos resultados escolares. Uma percentagem demasiado elevada de crianças não atinge os níveis de competência estabelecidos, iniciando aos 7 anos de idade um caminho de repetência e de insucesso que comprometerá irreversivelmente o seu percurso escolar. Pois elenca um conjunto de iniciativas que eu também não vou mencionar. Mas vou mencionar este gráfico. O conjunto de medidas implementadas neste período, e em períodos anteriores, mas com um impacto significativo neste período, viriam a ter um forte impacto na evolução e melhoria do sistema educativo em diversos planos, como sugere, por exemplo, a evolução dos resultados dos alunos portugueses no PISA. No estudo dirigido por Domingos Fernandes, Políticas Educativas e Desempenho de Portugal no PISA, diretores, professores, inspectores da educação destacavam sobretudo a contribuição do Plano de Ação da Matemática, da Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano Nacional do Ensino do Português, do Plano Nacional da Leitura, do Programa de Formação e Ensino Experimental das Ciências, do STEIP, do Programa Mais Sucesso Escolar, da Avaliação Externa das Escolas, do Plano Tecnológico de Educação, como medidas explicativas da melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos e da formação proporcionada aos professores em competências pedagógico-didáticas. Apesar do vastíssimo conjunto de medidas implementadas e que viriam a ter um forte impacto na evolução e melhoria do sistema educativo em diversos planos, o seu mandato de 4 anos e meio viria a ser marcado por fortes tensões com professores e sindicatos, sobretudo em consequência das medidas de reestruturação da carreira e avaliação docente e da criação da figura do professor titular. É a vida. O período da Troika. E termino com o período da Troika e prometo ser breve. Mas há 2 aspectos que eu gostaria de deixar aqui marcados. E que são atuais. Que se foram ilusórios neste período da não necessidade de professores. Decorrente dos compromissos assumidos junto do Fundo Monetário Internacional
do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, o ano 2012 é marcado por uma produção legislativa intensa em torno de vários objetivos, dos quais destacamos os seguintes: o aumento da racionalidade e eficiência da gestão e a orientação para os resultados, como reflexo da ideia de que a qualidade e excelência são asseguradas por regulação supranacional, formalizada agora, e que até aqui se manifestava de forma informal, através da produção de dados de desempenhos dos alunos em provas standard internacionais, PISA, o TIMSS, o PIRLS, etc. Em consequência, as ações adotadas neste período são extensas e implicam a minimização e reestruturação dos serviços do Ministério da Educação, o aumento da contratualização com a clarificação de metas, a delimitação da autonomia das escolas, como o esclarecimento de metas de aprendizagem curriculares e formas de uso dos tempos letivos, por exemplo, as orientações de atuação perante o insucesso escolar, o controle externo das aprendizagens e a harmonização entre os sistemas públicos e privados. Com a criação da DGEST e a extinção das Direções Regionais de Educação, convertidas em delegações regionais de administração desconcentrada, centralizam-se, entre outras, as atribuições de planeamento da rede escolar, a manutenção do parque escolar, a segurança das escolas. É também neste período que viria a ocorrer uma forte reorganização da rede escolar, através da agregação de escolas e agrupamentos, com o objetivo de constituir unidades orgânicas maiores, de modo a concentrar a diversidade de opções locais, a racionalização de recursos e tendo como consequência uma significativa redução no número de professores, apesar do Conselho Nacional de Educação ter considerado que estas agregações vincam a centralização burocrática, a desarticulação, a gestão administrativa e, em consequência, inibem a autonomia. Percebe-se a quebra significativa de docentes por nível de ensino e ano letivo, neste caso aqui, no segundo ciclo, no terceiro ciclo e secundário, ao longo, na verdade, deste período de 2012 a 2015. Este gráfico é mais interessante, porque esta figura mostra que a racionalização de recursos humanos na educação, com a redução de horários zero e o aumento do número de alunos por turma, reflete-se numa significativa redução do número de docentes, sobretudo contratados, nos ensinos básico, segundo e terceiro ciclos e secundário. Como é demonstrado na figura, a diminuição do número de professores não é explicável por quebras de população escolar discente. Poderia ocorrer. Esta tendência de perda de alunos, mas por estratégias de forte contenção na contratação de docentes, convertendo isto em números índices simples, tendo por base o ano 2011-2012, quer para a população escolar discente, quer para os docentes, digamos assim, com os dois traçados para os alunos a azul e a vermelho para os professores, percebe-se que, na verdade, há aqui uma aceleração em queda no que respeita ao número de professores, muito mais acentuada que ao número de discentes, e que depois, a partir, digamos, de 2014-15, 15-16, e sobretudo, as curvas interceptam-se e, portanto, há um retorno a este problema. Eu ficaria por aqui, até porque o tempo vai longo, apenas diria que estas medidas adotadas, em consequência dos compromissos supranacionais e da profissão legislativa, no fundo conduziram à recentralização do Estado. E aqui tenho uma intervenção mais direta nas escolas, ora por definir metas, formas e agregações, ou por definir limites claros da autonomia, convertendo numa espécie de autonomia centralizada, determinada a priori e por opções em ementa. Digamos que estamos perante uma espécie de territorialização de lógica inversa, uma vez que parece estar na origem das políticas educativas neste período, é muito mais a resolução dos problemas nacionalizados e que não tanto dos problemas locais, ainda que esta resposta seja através de ações locais. Não são as competências, responsabilidades e autonomias da ação que estão distribuídas, são as tarefas e a vinculação a metas centrais que estão
na verdade, distribuídas. O período atual ficará para todos vós, que são autores diretos nele e certamente terão oportunidade de refletir no futuro. Muito obrigado.